Onde você acha que é a virada de chave para que o Banco Central conseguisse entender que talvez fosse o momento de olhar para fintechs de crédito? Você comentou, né, desses históricos aí de criminal e tal, que tem um pouco de vínculo, né, do porquê que o Banco Central talvez tenha pensado nisso. Mas qual, na sua visão, assim, qual a virada de chave para que esse mercado de fintechs de crédito tenha entrado e qual a relação com a 12865? Assim, você acha que tem relação, não tem relação? Eu acho que tem alguns fatores nessa época, né? Você tinha uma grande reclamação porque serviço bancário é caro, então existia muito questionamento de tarifas, de por que os bancos ganham tanto e a taxa de juros é tão alta, então isso já existia. Um outro fator que mudou um pouco a cabeça do Banco Central, isso a gente levava muitas novas ideias, novas tecnologias. Tá? As tecnologias o Banco Central começa a olhar a tecnologia e fala, puxa, talvez a gente devesse olhar a tecnologia como um fator de competição, ou seja, para abrir a competição. Então, qual que era o grande problema no setor bancário? Né? Você tinha dois grandes problemas. O primeiro é a falta de tecnologia. Se um banco viesse para o Brasil, né, o que ele tinha que fazer? Abrir agência. O Brasil é o tamanho do continente. Quantas mil agências eu vou ter que abrir, quanto vai ser o custo e o risco. Então, era só ver uma praça e um boteco na esquina e aí abre uma agência. E aí, se você fizer o número de botecos, você vai ver que dá quantos tem no Brasil. Então, a falta de tecnologia obrigava você a ter investimento em CAPEX, né, investimento físico muito alto. Vem a tecnologia e você não precisa da agência. Então, você vê que isso foi um fator determinante para acabar ou para permitir maior concorrência. O segundo fator é a informação. No Brasil, a gente não tem, naquela época então nem tinha mesmo, um positive bureau, né? Você não tem um lugar onde o bom pagador aparece dizendo esse cara paga tudo em ordem, tudo tal. Então, acesso à informação, ou seja, quem tem mais tempo no mercado tem mais informação. O meu banco, que eu estou há 40 anos, sei lá, com ele sabe meu histórico, ele consegue dar um crédito melhor para mim. A fintech que chegou agora, ela não tem a menor ideia. Sim. Então, como é que ela vai dar o mesmo nível de crédito ou risco sem saber? Então, a falta de acesso à informação é a segunda grande barreira. E se você olhar no macro, essas duas barreiras foram resolvidas. A primeira, tecnologia. E a segunda, Open Finance. Você vai ter o mesmo acesso à informação. Então, acho que essas duas coisas começam, né, a decisão do Banco Central que ajuda a olhar. Dito isso, né, acho que com a 12865 e quando ele passou a regular, acho que o Banco Central tinha parado, né, de escrever grandes normas e mudanças radicais. E aí, com essa mudança da 12865 com as IPs, eu senti que o Banco Central ficou mais animado. Falou, não, olha, a gente fez um negócio bacana e aí vamos ouvir mais o que tem no mercado. Então, acho que a lei, sim, contribuiu para gerar esse espírito mais inovador, dizendo, é possível, we can, né? A gente consegue fazer isso. Então, eu acho que teve uma influência muito importante e também uma mudada de forma de pensar. Né? Então, em reuniões com o Banco Central, o Sérgio Furo sempre fala, né? Ele conta a história que quando a gente foi apresentar os modelos ainda antes das SCDs, né? E o Otávio Damasio chamou as fintechs com o modelo que a gente estava ajudando a desenvolver para conversar. Eles me ligaram e falaram, vem com a gente. Eu falei, por quê? Não, porque o diretor nos chamou. E aí o diretor fazia pergunta e tinha umas 7 ou 8 fintechs. Aí fazia pergunta. Aí eu olhava para as pessoas, daí todo mundo olhava para mim, aí o Bruno fala. Então eles estavam aquela sensação de tipo, vou para cadeia, né? aí o Otávio fala assim, pode responder, não tem problema, eu só quero entender. Então ele até brinca, o Otávio brinca, só falava com o advogado, parece que eu estava na delegacia, não era isso. Coitado. Mas de novo... Só falo na presença do meu advogado. Exato, esse é todo mundo com muito medo. Ele falou, não, eu quero entender para ajudar vocês. Então você percebe que houve sim uma mudança, e o que eu sempre falo houve uma mudança porque um pouquinho antes tinha um cara que teve um processo criminal, então dá para entender esse medo. Então tudo isso, e acho que a grande crédito aos anteriores, os presidentes que jogaram uma linha, e o diretor de normas, né, que adotou uma postura, né, do BC hashtag e tudo, que de fato falou, puxa, a gente pode, vamos inovar, vamos tentar. Então esse espírito empreendedor, né, ele mudou já em 2013 e a Lei 12865 e as posteriores alterações, quando chegou em 2017, ele estava muito confortável já, né? E a gente presenciou quão complexo é uma nova norma dentro de um Bacen com vários departamentos. Né? Então, foi bem interessante.